Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Amém, queridos. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Amém? Vamos para um tempo precioso, assim como nós já tivemos aqui momentos de louvor, adoração, esse momento de aliança. Nós vamos para um momento agora precioso da parte do Senhor, um momento onde nós vamos compartilhar da palavra, onde nós vamos aprender, onde nós vamos crescer através da palavra do Senhor, amém? Seu coração está preparado para receber da palavra de Deus? Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo muito especial com vocês nessa noite. Ontem nós iniciamos a nossa conferência ID, ontem nós recebemos aqui o pastor Fábio Gabriel, a pastora Juliana Gardi. Foi uma noite sobrenatural. Quem esteve aqui à noite ontem? Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus separou e preparou uma porção muito, muito, muito especial para nós nessa noite de domingo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. O que eu quero compartilhar com vocês, queridos, nessa noite, esse ano nós estamos falando sobre discipulado. Esse ano nós estamos vivendo, aprendendo sobre discipulado. E esse texto da palavra do Senhor do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e verso de número 19, é o texto que Deus nos inspirou a falar e a viver o discipulado. No 3 nós vamos ler junto esse texto, amém? 1, 2, 3. Portanto, vão e façam discípulos. O ensaio foi bom, mas pode ser melhor, amém? Solta a voz aí, querido. Pode ler alto, amém? No 3, 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Queridos, esse é o texto que fala sobre o ID. Esse é o texto do Evangelho de Mateus que fala sobre a grande comissão. Mas o que eu quero meditar com você nessa noite, muito obrigado, Chico. O que eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite é muito mais do que isso. É nós pensarmos e entendermos quando que Jesus disse isso. Você já parou para pensar quando que os discípulos eles foram comissionados por Jesus para irem e fazerem discípulos? Existe um tempo estabelecido pelos céus aqui. Existe um tempo e um período estabelecido pelo Senhor. Esse ID, ele não aconteceu no início do ministério dos discípulos e principalmente no ministério de Jesus. O ID também, ele não aconteceu no meio do ministério dos discípulos. Os discípulos foram comissionados já para o final do ministério. E se os discípulos eles foram comissionados já para o final do ministério do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu antes deles serem comissionados? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre antes do envio. Diga comigo, antes do envio ou antes de irem. Esse antes de irem é a maneira mais correta do português de falar, apesar de ser um pouco diferente, estranho, antes de irem. Como é no plural, não é antes de ir, é antes de irem. Eu pesquisei isso antes de falar sobre isso. Mas o que aconteceu antes do envio? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, a partir do verso 1. E nós vamos compartilhar aqui, você vai perceber o que aconteceu antes do envio. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, e verso 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades.
Esses são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago e filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, a quem o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse. Espera aí que bati o dedo aqui. Repousem sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. Amém, queridos? Depois ele vai discorrer um pouco mais sobre o envio dos 12 apóstolos. Algumas características importantes nós percebemos nesse texto. Os discípulos, eles foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, amém? Eles não foram enviados sozinhos. Você percebe que o texto, quando fala sobre os nomes, o texto, quando fala sobre como eles foram enviados e quando eles foram enviados, você percebe que há sempre duplas aqui. Essa é a primeira observação simples que nós podemos fazer através desse texto. Eles foram enviados de 2 em 2. Outra observação interessante, não sei se você percebeu, o texto começa dizendo, chamando os seus 12 discípulos. Ele lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar as doenças e enfermidades. E no verso de número 2, esses são os nomes dos apóstolos. Jesus chamou e separou os seus 12 discípulos. E ele lhes deu autoridade para expulsar os espíritos imundos. Ele lhes deu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos perceber aqui é alguns aspectos importantes sobre antes do envio. O que Jesus lhes deu quando os enviou? E eu quero falar pelo menos 4 aspectos importantes que Jesus deu aos seus discípulos antes de enviá-los. A primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos, diga comigo, autoridade espiritual. A primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos não foi dinheiro, não foi fama, de serem reconhecidos ou conhecidos pelas pessoas por onde eles passaram. A primeira coisa que Jesus deu para eles não foi prata, não foi ouro, não foi túnicas, não foi nada de valor dessa terra. A primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos, a primeira coisa que Jesus comissionou aos seus discípulos, que era dele, ele confiou a eles a autoridade espiritual. Para que Jesus deu autoridade espiritual, queridos, para os seus discípulos? Por que Jesus confiou aos seus discípulos a autoridade espiritual? Pastor, ele deu autoridade espiritual para os discípulos saírem curando a todos e terem os seus nomes reconhecidos. Não foi por isso.
Jesus confiou a eles a autoridade espiritual para que eles se engrandecessem com as maravilhas que eles haviam de operar. Não foi para isso que Jesus confiou a eles a autoridade espiritual. Primeiro, Jesus concedeu autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus sabia que o seu ministério de libertação, ele não poderia terminar nele mesmo. Jesus sabia, e os seus discípulos acompanharam Jesus. Os seus discípulos viram Jesus curando. Os seus discípulos viram Jesus libertando muitas pessoas ao longo do caminho. Só que o ministério de libertação que começou em Jesus, ele não poderia parar, ele não poderia terminar em Jesus. Então Jesus comissionou os seus discípulos a continuar esse ministério de libertação. Você percebe, querido, quando nós olhamos para a vida, você percebe quando nós olhamos para a palavra de Deus, que todo o ministério de Jesus, ele não teve um fim em si mesmo. Toda a autoridade que lhe foi confiada, Jesus disse, o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que esse Espírito do Senhor, esse poder, essa autoridade que Deus o confiou, não parou nele. Não terminou nele, ele outorgou, ele deu aos seus discípulos, ele confiou àqueles que caminhavam com ele. O ministério de libertação, querido, tinha que continuar. Diga comigo, o ministério de libertação tinha que continuar através dos apóstolos. Segunda coisa que o texto nos diz, primeiro é que ele deu autoridade para libertar as pessoas desses espíritos imundos. E a segunda coisa que o texto nos mostra é que ele deu autoridade sobre as enfermidades. Aquele poder, querido, aquela graça, aquela autoridade que havia em Jesus de impor as mãos dos enfermos e eles serem curados. Jesus confiou aos seus discípulos. O ministério de cura, querido, não podia parar. O ministério de cura não podia parar. O ministério de cura não parou nem nos 12 apóstolos. O ministério de cura não terminou. O ministério que Jesus começou, a graça, o favor, o poder que estava sobre Jesus, ele está sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, amém? Porque o ministério é de Jesus, querido. Mas ele não parou em Jesus, ele continua gerando vida, ele continua gerando saúde na vida das pessoas, ele continua libertando os cativos, ele continua colocando os espíritos imundos, os demônios debaixo do seu senhorio, debaixo dos seus pés. Isso não acabou, querido, isso continua nas nossas vidas. Isso continua no nosso cotidiano, isso continuou na vida dos discípulos, dos apóstolos, caminhando com Jesus e depois caminhando sem Jesus propriamente dito. Jesus sabia, querido, que o ministério tinha que continuar, mesmo depois que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele foi assunto aos céus. Jesus não nos envia, querido, apenas com uma mensagem. Mas ele nos envia com poder, com autoridade para confirmar a sua mensagem. Amém? Eu vou falar de novo, querido, talvez você não entendeu. Jesus não nos enviou só com uma mensagem. Jesus não nos enviou só com uma palavra. Jesus nos enviou com uma mensagem, com uma palavra, e Ele mesmo confirmou essa mensagem e essa palavra sobre as nossas vidas.
Amém? Jesus continua curando hoje, querido, sim ou não? Só que Jesus não está aqui, pastor, humanamente falando. Jesus continua libertando hoje, sim ou não? Só que Jesus não está aqui, humanamente no nosso meio. Então como que ele está agindo? Ele está agindo através do Espírito Santo de Deus, que habita na minha, na sua, na nossa vida. Amém? Eu e você, nós somos instrumentos de Deus, querido, para libertar, para curar as pessoas nesse tempo. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Jesus continua, querido, curando, Jesus continua libertando, querido, só que agora, através da minha, através da sua, através das nossas vidas. É Jesus quem valida a mensagem. É Jesus quem valida a palavra. É Jesus, querido, é Deus que recebe a glória. Só que a comissão, o chamado, não está mais sobre Jesus. A responsabilidade, querido, da cura, a responsabilidade da libertação nesse tempo não está mais sobre Jesus. A responsabilidade da cura, a responsabilidade da libertação está sobre quem, pastor? Bote a mão no seu peito assim e diga comigo: está sobre a minha responsabilidade. É nossa responsabilidade hoje, querido. É nossa responsabilidade. Libertar as pessoas. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Se não fosse assim, querido, Jesus estava ainda entre nós. Se não fosse assim, o ministério de Jesus não tinha durado tão pouco tempo. Humanamente falando. Jesus andou nessa terra curando as pessoas, querido, durante 3 anos e meio apenas. Muito curto o espaço de tempo. Só que quando ele deu aos seus discípulos poder, autoridade, só que quando ele deu poder, autoridade sobre as nossas vidas, o ministério dele não parou naqueles 3 anos e meio, amém? O ministério dele continuou e o ministério dele continua através das eras. O ministério de Jesus continua através dos tempos. Olha que responsabilidade, querido, nós temos, mas olha que privilégio que o Senhor nos deu de continuar o seu ministério, de continuar curando, libertando pessoas. Segundo aspecto que Jesus fez, o primeiro foi, ele deu autoridade espiritual aos seus discípulos. O segundo, ele ensinou, ele treinou através do exemplo. Durante 3 anos, queridos, os discípulos viram Jesus pregar. Eu imagino que atento a cada palavra de Jesus. Onde Jesus estava, a multidão estava. Onde Jesus estava, as pessoas corriam para lá. Se Jesus estava numa casa, querido, aquela casa estava abarrotada de gente. O texto que o Elton compartilhou com a gente nessa tarde, ao ponto de um homem enfermo, os seus amigos arrancarem o telhado daquela casa e descerem aquele homem enfermo através de uma maca para ser curado por Jesus ali. Onde Jesus estava, querido, pregava, as multidões estavam ouvindo ele pregar. Eu imagino que os seus discípulos estavam ali na primeira fileira, ouvindo atentamente a sua mensagem. Os seus discípulos observavam, querido, os seus milagres. Os seus discípulos observavam os detalhes de cada milagre que Jesus operava. Os seus discípulos observavam como Jesus usava, muitas vezes, de elementos naturais, da própria natureza, para curar pessoas. Os seus discípulos estavam atentos, querido, pelo que Jesus estava falando,
mas principalmente eles estavam atentos àquilo que Jesus estava fazendo. Eles observavam os seus milagres. Os seus discípulos aprenderam, querido, com Jesus como lidar com pessoas. E diga-se de passagem, querido, talvez aqui esteja um dos maiores desafios do cristianismo. Lidar com pessoas. Talvez aqui estejam os maiores desafios, aprender a lidar, a conviver, a amar pessoas. O pastor Paulo Borges Júnior fala algo muito interessante sobre isso. Ele fala para se ter uma igreja legal, uma igreja bacana, não precisa do Espírito Santo. Para se preparar uma mensagem, um sermão bom hoje em dia, não precisa do Espírito Santo. Para se vir à igreja aos domingos, não precisa do Espírito Santo. Mas para amar uns aos outros, meu irmão, não tem jeito. Para amar o meu irmão, para amar o meu próximo, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Seus discípulos aprenderam com Jesus a lidar com as pessoas. Aprenderam a amar o seu próximo com Jesus. Os seus discípulos também receberam explicações particulares das parábolas. Você já percebeu ao longo da Bíblia, quando Jesus estava falando, quando Jesus estava pregando, muitas vezes ele estava falando com a multidão. Algumas outras vezes ele estava falando com um grupo menor dos seus seguidores, mas outras vezes ele estava falando apenas com os seus 12. Eu fico imaginando, queridos, aqueles homens muitas vezes não entendiam aquilo que Jesus estava falando. E muitas vezes eles iam para casa, de repente conversando, mas você viu o que o mestre disse? Não entendi muito bem. E quando eles tinham uma oportunidade, eles chegavam diante de Jesus e falavam: mestre, nos explica essa parábola. Você já percebeu Jesus falando uma parábola e explicando a mesma parábola? Quem já percebeu isso na palavra de Deus? Muitas vezes Jesus falava e depois ele tinha que explicar para os seus discípulos. Sabe o que falta para nós hoje, querido? Para muitos de nós, é esse coração que os discípulos tinham. De chegar diante de um líder, diante de uma situação, ou diante de uma mensagem que não compreendeu, e ter a humildade de perguntar: pastor, eu não entendi isso. O senhor pode me explicar novamente? Quantas vezes, querido, eu e a pastora Tânia, nós saímos de algum culto aqui, e quando nós chegávamos à nossa casa, nós conversávamos sobre a palavra, nós conversávamos sobre aquilo que foi pregado, e muitas vezes eu não entendi aquilo que o pastor falou. Vamos perguntar para ele. A nossa dúvida, querido, não era tirada no YouTube. A nossa dúvida não era tirada na internet. A nossa dúvida não era tirada com outro discípulo. A nossa dúvida era tirada com o nosso pastor. Pastor, você pode me explicar de novo? Eu não entendi isso. Ou não compreendi aquilo que o senhor falou. E eu sinto falta disso hoje, querido. De homens, de mulheres que vêm e nos procuram: pastor, o senhor pode me explicar melhor isso? Eu não compreendi isso. Talvez eu não entendi da maneira como que o pastor colocou, eu não entendi o texto, eu não entendi a explicação, eu não entendi a mensagem dessa noite. Como é interessante, querido. Aqueles homens, eles receberam as explicações particulares sobre as parábolas. Da mesma forma que eles não entendiam, eles sempre tinham um momento sós com Jesus para tirar suas dúvidas, esclarecer alguma questão. Isso fala sobre discipulado. O domingo à noite, querido, é só a cereja do bolo, amém? O domingo à noite aqui é só um momento para nós nos reunirmos como família, é a festa da família.
O domingo à noite, querido, é o churrasco de domingo da família, onde a gente se reúne para celebrar, para festejar, para adorar o Senhor, amém? O domingo é só a cereja do bolo, meu irmão. Mas nós precisamos ter essa conexão, assim como os discípulos tinham com Jesus. Jesus também ensinou a eles que antes deles irem, eles tinham sido discipulados na prática, olho no olho, querido, vida com vida. Sabe do que fala sobre isso? Nós não vamos fazer aquilo que nós não somos. Ou nós não vamos fazer algo sem antes ser algo. Não, pastor, mas eu quero evangelizar as pessoas lá fora. Eu quero evangelizar os perdidos lá fora. Eu amo os perdidos. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes, querido, nós já não vemos, ouvimos a mesma novela? Gente que ama os de fora, que vive pelos de fora, que investe nos de fora, que ama os de fora, mas não consegue amar e muitas vezes suportar os de dentro. Discipulado fala sobre isso, meu irmão. Antes de fazer algo, antes de ser algo, antes de ser a resposta para uma geração que precisa de uma palavra, nós precisamos nos amar uns aos outros. Nós precisamos, querido, muitas vezes suportar uns aos outros, ser o suporte uns dos outros, para só então nós cumprirmos aquilo que Jesus nos disse ou nos comissionou a fazer. Primeiro é ser e depois fazer. Sabe o perigo de fazer, querido, sem ser? Vai chegar uma hora que nós vamos nos cansar. Vai chegar uma hora que nós vamos nos frustrar. Vai chegar uma hora que nós não vamos suportar fazer ou cumprir o ID, a grande comissão que Jesus nos deixou. Por isso que nós precisamos primeiro ser um discípulo, ser um filho, estar debaixo da autoridade de Jesus, estar debaixo de uma autoridade aqui nessa terra. Amém? Quantos estão entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Queridos, só tem uma forma de nós conseguirmos isso. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Os seus discípulos sabiam disso. Os seus discípulos sabiam disso, mas Jesus estava ensinando eles. Jesus estava preparando eles ao longo de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, queridos, que Jesus andou com eles aqui, foram 3 anos e meio de preparação. Foram 3 anos e meio de treinamento para que eles pudessem cumprir o ID. Cumprir aquilo que Jesus havia proposto para eles. Terceiro aspecto importante, querido, que Jesus deu. Jesus deu a eles instruções claras. Diga comigo, instruções claras. O texto fala para onde eles deveriam ir. O texto fala para qual público eles deveriam pregar. Você percebe no texto? Abre comigo lá no capítulo 10, o verso de número 5 e 6. O texto aqui de Mateus 10, 5 diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus disse: não é o momento ainda de vocês irem até os samaritanos. Não é o momento ainda de vocês irem até os gentios. Vão e preguem aqueles que são da casa de Israel. O momento deles irem aos gentios iriam chegar, certo? Mas nesse momento, Jesus deu uma instrução clara para eles. E não somente para onde eles iam, Jesus também disse o que eles iriam anunciar. Olha o verso de número 7. Por onde forem,
pegue e preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. A mensagem aqui, querido, era a mesma mensagem que João Batista estava pregando, você sabia? O reino de Deus está próximo. Só que o João Batista era diferente. João Batista tinha uma pegada diferente. João Batista tinha um confronto diferente. João Batista tinha uma maneira diferente de pregar a mensagem. Só que era a mesma mensagem que João Batista pregava. Vão àqueles e digam para eles que o reino de Deus está próximo. Jesus também disse a eles, querido, como agir diante da rejeição. Isso é fantástico. Olha no verso de número 14 o que Jesus disse. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Pastor, mas Jesus está enviando os seus discípulos e está dizendo para ele que haveriam pessoas que não ouviriam a mensagem. Jesus está enviando a eles com uma mensagem poderosa da parte do Senhor, mas Jesus está dizendo, se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Sabe por que Jesus disse isso, querido? Porque da mesma forma que fizeram com ele, iriam fazer com seus discípulos. Resumidamente para nós, tem gente que não quer ouvir a mensagem do reino de Deus. Infelizmente, querido, nós estamos vivendo um tempo que tem gente que não quer ouvir a mensagem do reino de Deus. E muitas vezes, querido, eu e você, nós estamos investindo, muitas vezes nós estamos orando, muitas vezes nós estamos jejuando, muitas vezes nós estamos colocando o nosso tempo, as nossas forças em gente que não quer ouvir a mensagem do reino de Deus. Jesus já dizia para os seus discípulos, se eles não quiserem ouvir, saiam daquela casa e limpem a poeira dos seus pés. Em outras palavras, no português claro, não perca tempo com quem não quer ouvir. Jesus também disse para eles, querido, como depender de Deus. Olha no verso número 10. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, querido. O trabalhador é digno do seu sustento. Se é Jesus quem está enviando, se é o Senhor quem está enviando, Ele vai sustentar, Ele vai suprir todas as necessidades. Amém? Se nós vivermos, querido, no propósito de Deus, se nós vivermos no centro da vontade dEle, cumprindo o chamado que Ele nos propôs, não vai nos faltar nada. Não vai nos faltar nada daquilo que nós precisamos, querido, de verdade. Porque Ele é quem supre as nossas necessidades. Posso ouvir um glória a Deus por isso, querido? Amém? É Deus, querido, que sempre sustenta o propósito. Deus não só sustenta pessoas, querido. Nós olhamos ao longo da palavra de Deus e nós percebemos que Deus não só sustenta pessoas. Deus sustenta o propósito dele. Nós precisamos entrar, querido, nesse lugar. Nós precisamos nos colocar o nosso coração, alinhar o nosso coração nesse lugar chamado propósito. Porque tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, está em viver o propósito de Deus aqui nessa terra. Ele nos enviou, querido, com direcionamento espiritual e estratégico, querido. Jesus não enganou eles dizendo que seria fácil, mas deu a eles todas as ferramentas necessárias. Tudo aquilo que os seus discípulos, querido, precisavam para o envio, Jesus deu a eles.
O texto diz que ele disse: não precisa levar 2 túnicas, não precisa levar 2 sacos de dormir, não precisa levar sandália, não precisa levar ouro, nem prata, nem nada valiosa nos seus cintos. Não precisa levar nada. A única coisa que vocês precisam fazer é ouvir e perceber o Espírito de Deus falando com vocês. Sabe, irmão, muitas vezes nós achamos que nós precisamos de um carro melhor, de uma moto melhor, de uma casa maior, como aquilo que nós verdadeiramente precisamos, meu irmão, é só ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de um emprego melhor. Eu preciso daquela promoção, eu tenho orado a Deus, tenho buscado a Deus, não há nada de errado nisso, querido. Nós sempre achamos que nós precisamos de algo externo. Quando aquilo que Jesus está ensinando, quando ele enviou os seus discípulos, vocês não precisam de nada desse mundo. Vocês só precisam ouvir a voz do Senhor. Amém. Aquilo que nós precisamos de verdade nesse tempo não é de mais dinheiro, não é de mais coisas. O que nós precisamos de verdade é de ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco todos os dias. Todos os dias, meu irmão, o Espírito Santo está falando com você. Todos os dias o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Todos os dias Ele nos está dando direções claras. Todos os dias Ele está nos dando direções, estratégias para falar do amor dEle, para pegar a palavra dEle, para tocar na vida de pessoas, para curar pessoas, para libertar pessoas. Todos os dias o Espírito Santo está conosco. Pastor, mas eu ainda sou tão tímido. Eu ainda não consegui, pastor, romper, eu não consegui ainda falar. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você, meu irmão. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Querido, quando eu olho para a vida desses 12 homens, eu sinto até um alívio, sabia? Falar, esses caras eram igual eu. Cheio de defeito, querido. Cheio de mania. Cheio de coisa que Jesus muitas vezes precisou tirar deles. Cheio de carrapicho. Quando eu olho para a vida desses 12 homens, que eram homens totalmente diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de histórias de vida diferentes. Mas eles tinham um propósito, querido. Eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito. E sabe qual que é o problema nosso nos dias de hoje? É que nós somos como eles. Homens diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, criação diferente. E que às vezes com um propósito diferente. Quando nós entendermos, meu irmão, quando nós entendermos que nós podemos sim ser diferentes, pensar diferentes, agir diferentes, se vestir diferente, glória a Deus por isso. Mas o nosso propósito, querido, precisa ser o mesmo. Amém? O nosso propósito, querido, a nossa missão, aquilo que Jesus nos confiou, nos outorgou, precisa ser o mesmo. Precisa ser o mesmo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito é esse, querido. Vão e façam discípulos. Pastor, mas fazer discípulo é fazer gente igual a eu? Quem disse que é isso, querido? Não são os meus discípulos, os discípulos são dele.
Nós vamos fazer discípulos não parecidos com nós mesmos. Nós vamos evangelizar, nós vamos curar, nós vamos libertar pessoas, não para elas se tornarem igual a nós, mas para que elas se tornem como Ele. Para que elas se tornem parecidas com Jesus. Isso que é discipulado, meu irmão. Não é andar igual o pastor, não é falar igual o pastor, não é se vestir igual o pastor. Discipulado, querido, é falar, é andar, é viver, é se parecer com Jesus. Posso ouvir um amém? É se parecer cada dia mais com o nosso Senhor, é se parecer cada dia mais com o nosso Salvador. Discipulado, querido, não aponta para um líder. Discipulado não aponta para o seu líder de grupo familiar, para o seu líder de ministério. Discipulado, querido, é olhar para Jesus, é apontar para Jesus, é viver como Ele viveu. Isso é discipulado, meu irmão. Isso é discipulado, minha irmã. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Oh, Jesus. Quantos estão sendo abençoados, querido, por essa palavra nessa noite? Amém? Está sendo abençoado por essa palavra? O Espírito Santo está falando com você? Amém? Se não estiver falando, não tem problema não, querido. Mas o quarto aspecto aqui talvez seja um dos mais fantásticos, querido. Primeiro, vamos lembrar? O que Jesus fez primeiro com os seus discípulos? Ele deu autoridade para eles. Autoridade para libertar, autoridade para curar. Segunda coisa que Jesus fez, deu a eles. Jesus os ensinou na prática. Jesus fazia, eles olhavam e eles reproduziam aquilo que Jesus fez. Terceiro aspecto que Jesus deu a eles. Jesus deu instruções claras e específicas aonde ir, como fazer, como falar, como agir. Jesus foi claro com eles. E quarto e último, querido, aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Jesus sabia, querido, que eles não poderiam fazer pela força do seu braço. Jesus sabia que nós não poderíamos fazer pela força do nosso braço. Jesus sabia, querido, que nós não conseguimos fazer pela nossa intelectualidade, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós fazemos tão bem, por aquilo que nós falamos. Jesus sabia que nós não conseguiríamos suportar. Por isso que Jesus, querido, enviou. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus foi assunto aos céus e nos deu o maior presente de todos. O Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 19. Eu vou ler com vocês 3 versículos aqui para a gente contextualizar aquilo que Jesus fez com seus discípulos. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando seus discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha que interessante, querido. Jesus havia morrido. Jesus havia ressuscitado. E agora os seus discípulos estavam reunidos em um lugar. As portas trancadas com medo.
dos perseguidores dos cristãos. Porque agora Jesus não estava mais pessoalmente no meio deles. E de repente, naquela sala, de repente, naquele lugar, Jesus aparece e diz para ele: paz seja com vocês. E não somente isso, ele repetiu novamente: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus, o texto diz que Jesus soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus sabia, querido, que nós não conseguiríamos. Jesus sabia que aqueles discípulos não conseguiriam cumprir o ide, cumprir o chamado, cumprir o envio. Pastor, mas esse foi o momento em que os discípulos eles foram batizados pelo Espírito Santo. Como nós vemos lá em Atos, capítulo de número 1, não. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver dois momentos distintos. O primeiro foi que Jesus soprou. E esse sopro de vida é o mesmo sopro que Deus soprou nas narinas do homem quando formou o homem do pó da terra. Esse sopro do Espírito Santo que Jesus soprou sobre os homens foi um selo do Espírito Santo sobre a vida deles. Foi um selo para transformar a vida deles. Foi um selo para vivificar a vida deles. E depois, em Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma instrução para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Primeiro Jesus soprou o Espírito sobre eles. Depois Jesus deu instruções para eles. E Jesus depois os batizou com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós não conseguiremos fazer, querido. Nós não conseguiremos cumprir sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. A missão não é realizada, querido, na força do nosso braço. Ela só pode ser realizada quando nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos aí onde você está, meu irmão. Ah, Jesus.